para nos salvar desta separação eterna, Cristo carregou nossos pecados no Calvário e em nosso lugar foi abandonado por Deus. E aí, a palavra-chave, a qual eu acabei de ler, em Mateus 27, 46, né? O qual mais me chamou a atenção foi quando ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Né? Por que me deixou só? E muitas vezes, igreja, nós sentimos assim, como Jesus, né? Porque Jesus aqui na situação onde ele estava vivenciando ali aquele momento, era um momento de dor, era um momento de angústia, de medo, era um momento que só ele e Deus sabiam o que ele estava sentindo, né? Um momento difícil, um momento que talvez ele quisesse olhar para trás e desistir daquele propósito, porque o propósito não era dele, o propósito era de Deus na vida dele, né? O que muitas vezes nós não conseguimos compreender é que quando Deus ele tem um propósito na tua vida, na minha vida, nós realmente não vamos entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Porque o propósito não é meu, o propósito não é seu, o propósito é de Deus. Então não é necessário a mim e a você entender e se confiar no agir, no trabalhar de Deus, né? Porque muitas vezes nós, aos olhos dos homens, nós vamos ser achados e como se fôssemos incapazes, né? Para fazer a obra do Senhor. Mas se você for analisar comigo, ninguém nasce sabendo, né? Ninguém nasce sabendo ler, sabendo escrever, ninguém nasce sabendo louvar nem pregar. Mas quando Deus ele tem um propósito, ele capacita, né? Ele capacita. Ainda hoje eu falei sobre esse assunto com um irmão, o qual ele estava questionando um assunto, e eu disse: irmão, quando Deus ele chama, é porque ele vai capacitar, não é o homem que vai capacitar, não. Você recebeu o teu chamado, mas quem te capacitou não foi você mesmo, mas foi o próprio Deus que te chamou e capacitou, né? Só que mesmo muitas vezes quando Deus ele chama, tem muitos que não aceitam o chamado de Deus na sua vida, né? Eu falei para ele, e eu fui um exemplo desse. Um dia no meu passado eu fui um exemplo do qual eu neguei o chamado de Deus na minha vida, do qual eu fugia do chamado de Deus na minha vida, porque eu fui sincera diante do Senhor e disse: Senhor, eu não quero, Senhor, eu não estou preparada. Só que eu falei ali sem discernimento, porque se eu fosse analisar hoje, eu diria a mesma coisa que eu estou dizendo hoje: quem prepara é Deus. Se fosse depender da nossa preparação mesmo, nenhum de nós estaríamos aqui, nenhum de nós estaria servindo, estaremos todo mundo, né? Então, no propósito de Deus na nossa vida, é Deus que faz, é Deus que realiza, é Deus que capacita. Então, quando eu entendi o chamado de Deus, o propósito de Deus na minha vida, eu aceitei. E quando a gente aceita o chamado de Deus na nossa vida, igreja, parece assim que tudo vai se encaixar mais perfeitamente. Deus ele vai trabalhando, mas sem empecilho. Porque quando nós nos levantamos como algo de atrapalho no projeto de Deus, muitas vezes aquele trabalho, aquele projeto não vai acontecer num tempo determinado. Porque às vezes nós vamos sentir um cansaço, uma luta, um desânimo e querer desistir. Da mesma forma foi que aconteceu com Jesus, né? Porque naquele momento de dor ele estava ali agoniando naquela cruz. E ele simplesmente, na minha conjectura, ele olhou para o céu, né? E ele disse: Deus meu, por que tu me desamparou? Porque Jesus estava ali na cruz sozinho. Deus ele tinha promessa na vida de Jesus? Tinha. Ele foi o seu único filho, né? Enviado